Olá, ainda sobre a literatura colonial brasileira, pegando uma sequência aí no Barroco no Brasil, né? Nós temos a literatura que nós chamamos de literatura árcade ou neoclássica, que vai de 1768, com a fundação da Arcádia Lusitana, a 1836, início do romantismo no Brasil. O arcadismo tem relação direta com o iluminismo, ou seja, com o enciclopedismo, tem relação com a reforma pombalina, reforma do ensino, com a modernização da literatura em Portugal, com a corte, a vinda da corte da família real para o Brasil. E aí os filósofos iluministas assumem uma grande importância, já que o iluminismo, que tem a ver com o enciclopedismo, né, que é o enciclopedismo, tem relação com a razão em detrimento da emoção. Outro filósofo importante, além do Voltaire, é o filósofo Montesquieu. E aí, então, eles vão enaltecer, fortalecer a razão, que aparece como sinônimo de verdade. E essa razão, ela está alicerçada à natureza, à imitação dos clássicos, à mímese. O arcadismo, ele é chamado também de neoclassicismo, porque há um retorno à antiguidade clássica, há um retorno ao que já se viveu no período da Grécia Antiga. Na pintura e na escultura, os temas clássicos, agora, né, no século XVIII, estão relacionados com figuras vistas de longe, temas clássicos romanos ou gregos, expressões frias, neutras e um equilíbrio na distribuição dos elementos. Então, o que nós vimos na estética barroca, por exemplo, que eram cores muito fortes, oposições entre claro e escuro, né, entre o que estava acima e o que estava abaixo, um distanciamento, aqui nós conseguimos perceber que há um equilíbrio maior. Vejam nessa imagem, uma imagem campestre, uma mulher em uma imagem bem equilibrada, as cores em harmonia. O nome arcadismo faz referência à Arcádia, que é uma região do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética, morada dos deuses, né, do deus Pan, das ninfas. E o arcadismo, ou neoclassicismo, traz para nós alguns lemas importantes, alguns conceitos importantes. O conceito de carpe diem, que é aproveite o dia, colha o dia, aproveite o momento. Inutilia truncar, cortar o que é inútil. Aurea mediocritas, o equilíbrio é de ouro. Fugere urban, ou urban fugere, que é fuga da cidade para o campo. E locus amoenos, ou lugar, local ameno, que é a vida no campo. O arcadismo, ele trouxe esses lemas justamente para firmar estes conceitos de simplicidade, de bucolismo, de contexto natural. A busca da simplicidade é a fórmula básica, já que a fórmula está alicerçada ao iluminismo. Verdade, que é igual a razão, que é igual a simplicidade. E essa simplicidade, esse racional está na cópia perfeita com a natureza. Então, a natureza, ela está atrelada diretamente aos ideais do arcadismo, como mímese, como imitação. Ao contrário do barroco, que é o urbano, no arcadismo há ordem natural, cultua-se o homem natural. E essa natureza, essa imitação está atrelada ao ideal bucólico, que é a força da natureza, a força dos elementos naturais intrínsecos dentro da poesia. A imitação dos clássicos vai ocorrer porque há um retorno a esse universo clássico, que é proporcional ao antibarroquismo, né? O escritor Arcade se preocupa em ser simples, racional, inteligível, e para atingir esses requisitos existe a imitação dos autores consagrados.
E estes autores estão atrelados a esse ideal de racionalidade, de simplicidade e de naturalidade. A ausência de subjetividade, que era algo que ocorria com frequência no Barroco. A constante e obrigatória utilização de imagens clássicas acaba sedimentando uma poesia despersonalizada, ou seja, objetiva. O escritor não trabalha com o próprio eu, e sim adota uma forma pastoril de vida e também o uso de pseudônimos. Ele não se anula enquanto escritor, mas ele assume uma identidade diferente daquela que ele naturalmente tinha. Bom, em Portugal, o autor mais importante é Joaquim Maria Barbosa do Bocage. Por que eu coloquei aqui entre parênteses esse nome, né? Na verdade, não é o nome que ele utilizava, era o pseudônimo que ele utilizava, né? Então, ele nasce em Portugal e aí ele teve uma vida um tanto quanto engajada, né, em vários segmentos e uma vida muito intensa. A sua vida era agitada, boêmia, um tanto quanto infeliz e cheia de perspectivas dramáticas. Em 1791, ele publica o primeiro volume de suas rimas e ele é considerado o autor que dá início a essa nova perspectiva neoclássica em Portugal. Ele torna-se respeitado por sua poesia lírica e também conhecidíssimo mais pela sua poesia satírica e fecenina. O que quer dizer uma poesia fecenina? Uma poesia grosseira, uma poesia na qual ele criticava, né, a sociedade, ele criticava os sentimentos, ele criticava até a própria questão do amor, né, o próprio sentimentalismo. O poeta lírico Árcade teve breve participação na Nova Arcádia, que é justamente esse período aí, 1791. Ele traz a marca do erotismo, da crítica feroz, tocado de um certo liberalismo político. Então, ele tem muitas características nele, se assemelham às características do Gregório de Matos, porém, à sua maneira, ele tinha uma maneira peculiar. Essa poesia fecenina faz dele um poeta mais satírico e mais, né, grosso, né, mais rude até, na sua fala, no seu vocabulário, do que o próprio Gregório. É o mais importante poeta do século XVIII e um dos mais populares da literatura portuguesa. Aí, exemplo do poeta lírico Árcade, porque ele vai se alicerçar nessas três vertentes, né? O poeta cujo lirismo vai aparecer no arcadismo, e aí ele vai fazer referência à simplicidade, ao bucolismo, vai utilizar o vocativo, né, da pastora Marília, o pseudônimo de uma pastora, e ali ele vai se referir ao elemento natural, ao elemento de simplicidade, ao bucolismo, ao pastoralismo. O poeta lírico pré-romântico, enquanto pré-romântico, ele já vai prenunciar um certo pessimismo, uma subjetividade um tanto quanto intensa, ele vai trabalhar o sentimentalismo mais exacerbado, tudo dentro da perspectiva e dentro das características do soneto. Tanto o primeiro, né, poeta lírico Árcade, tanto quanto o segundo, o poeta lírico pré-romântico, e também o terceiro, o seu modelo. Qual seria o seu modelo? Um modelo de poesia mais satirizante, né? Mais satírica, fecenina. E aí aqui ele critica, ele vai fazer uma crítica à escrita camoniana, né? Ele faz uma crítica a como as pessoas enxergam, né, a grandiosidade do Camões, né, e o modelo dele, mas na verdade outros escritores utilizaram o modelo camoniano e deveriam ter tido também a mesma importância de Camões. Por hoje é só, muito obrigada.